Machu Picchu está situada a 2.430 metros acima do nível do mar. Ela se encontra entre dois picos dos Andes peruanos. As nuvens nunca desaparecem por completo. Os Incas a construíram em meados do século XV, durante o reinado do imperador Pachacuti. Elas cortaram blocos de granito sem usar argamassa, sem qualquer tipo de material de ligação. Cada pedra foi encaixada à seguinte apenas por meio da precisão. As juntas são tão estreitas que ainda hoje nem mesmo uma folha de papel consegue passar entre elas. O que torna essa engenharia extraordinária não é aquilo que você consegue ver, mas aquilo que não consegue. Sob todo o local, existe uma rede de drenagem, construída diretamente nas fundações. Ela ainda desvia 80% da água da chuva que cai aqui. Isso impede que o solo amoleça. Impede que as estruturas se desloquem. Os Incas sabiam que estavam construindo sobre uma montanha dentro de uma floresta tropical de nuvens. Eles planejaram tudo levando isso em consideração desde o início. Os terraços que descem pelas encostas cumpriam duas funções ao mesmo tempo. Elas criavam terras cultiváveis em uma altitude onde não existe terreno plano. Também mantinham a montanha estável. Cada plataforma absorvia o peso da encosta atrás dela, impedindo que deslizamentos de terra comprometessem a cidade acima. No início do século XVI, o local já havia sido abandonado. Os historiadores acreditam que isso aconteceu antes da chegada dos espanhóis. Uma epidemia de varíola atravessou o Império Inca antes dos conquistadores, matando grande parte da população antes que qualquer contato direto ocorresse. A floresta voltou a ocupar o local rapidamente. Durante quase 400 anos, o mundo exterior não fazia ideia de que este lugar existia. Em 1911, o explorador americano Hiram Bingham III chegou ao local. Ele foi guiado por um agricultor local chamado Melchor Arteaga, que vivia perto da base havia muitos anos. Hoje, Machu Picchu recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano. É um dos sítios arqueológicos mais visitados do planeta. Ainda assim, as fotografias nunca conseguem preparar você completamente para o que encontrará. A maneira como a montanha desce abruptamente por todos os lados. A maneira como as nuvens atravessam as próprias construções. A maneira como toda a cidade parece ao mesmo tempo imensa e completamente escondida. A 3.812 metros acima do nível do mar, o Lago Titicaca fica na fronteira entre o Peru e a Bolívia. O ar aqui em cima contém cerca de 40% menos oxigênio do que ao nível do mar. A luz é mais intensa. O céu é mais profundo. A água reflete cores que não têm equivalente em altitudes mais baixas. De qualquer ponto da margem, a costa oposta é invisível. Este não é um lago no sentido convencional. Ele se comporta como um mar. O altiplano, o planalto elevado que envolve o lago, é uma das paisagens mais expostas do planeta. O vento o atravessa sem encontrar obstáculos. As temperaturas caem abaixo de zero durante a maioria das noites do ano. Quase não há árvores.
quase não há abrigo. Ainda assim, pessoas vivem aqui continuamente há milhares de anos. Entre elas, os Urus. Elas resolveram o problema da sobrevivência neste lago de uma forma que não possui paralelo em nenhum outro lugar do mundo. Eles se mudaram para cima dele. A totora cresce em densos campos ao longo das margens rasas do lago. Os Urus acolhem, sobrepõem suas camadas, comprimem-na e constroem ilhas com ela. Plataformas flutuantes, densas o suficiente para sustentar casas, escolas e torres de observação. As ilhas mais antigas são habitadas há várias gerações. Sua manutenção é um processo constante. As camadas inferiores apodrecem em contato com a água. Novas camadas são acrescentadas por cima aproximadamente no mesmo ritmo. A ilha nunca está concluída. Ela está sempre, ao mesmo tempo, apodrecendo e sendo renovada. Partindo de Puno, uma cidade de 150 mil habitantes na margem oeste, barcos seguem todas as manhãs em direção às ilhas. A própria Puno fica a pouco menos de 4.000 metros de altitude. Ela carrega duas identidades culturais distintas nas mesmas ruas. As tradições Quechua e Aymara existem aqui lado a lado, visíveis na linguagem dos mercados, nos padrões dos tecidos, no calendário de festivais que organiza o ano inteiro. Em fevereiro, a Fiesta de la Candelaria toma conta completamente da cidade. Ela reúne mais de 40 mil participantes de toda a região. Os trajes são costurados à mão durante meses. Cobertos por camadas de bordados, espelhos e lã tingida. Eles representam uma das tradições têxteis mais elaboradas ainda praticadas em toda a América do Sul. O lago, porém, guarda algo que antecede tudo isso. Na cosmologia andina, o Titicaca é o ponto de origem de todas as coisas. O lugar onde o sol saiu da água pela primeira vez e iluminou o mundo. Os Incas construíram templos nas ilhas daqui. Eles lançaram ouro e tecidos nas profundezas como oferendas. Arqueólogos encontraram essas oferendas no fundo do lago. Algumas delas ainda estão sendo recuperadas. Cusco não se anuncia. Ela se instala sobre você gradualmente, da mesma forma que a altitude, devagar, e depois de uma só vez. A 3.400 metros, o ar é mais rarefeito do que na maioria das cidades da Terra. A luz incide em um ângulo que faz o trabalho em pedra brilhar de maneira diferente conforme a hora. Esta é uma cidade que recompensa a atenção. Antes dos espanhóis, antes das igrejas coloniais, antes dos mercados turísticos em cada esquina, Cusco era o centro do maior império que as Américas já haviam produzido. Os Incas a chamavam de Cusc, que significa umbigo do mundo. Eles não estavam sendo poéticos. Todas as estradas do império começavam aqui. Todas as decisões importantes eram tomadas aqui. 40.000 quilômetros de estradas se estendiam para fora deste vale em todas as direções. Atravessando desertos, subindo geleiras, descendo para a selva. Tudo isso calculado
para manter uma única cidade no centro de tudo. Quando as forças de Francisco Pizarro tomaram a cidade em 1533, enfrentaram um problema prático. Os incas já haviam resolvido a arquitetura de uma forma que os espanhóis não conseguiam melhorar facilmente. As fundações de pedra eram cortadas e encaixadas com uma precisão que distribuía a força dos terremotos através das juntas, em vez de concentrá-la contra elas. Derrubá-las significaria construir algo inferior em seu lugar. Então, os espanhóis construíram por cima. Essa decisão produziu algo não planejado. Uma cidade com duas histórias ocupando o mesmo espaço físico. Nenhuma delas apagando completamente a outra. Caminhe por qualquer rua do centro histórico, e as partes inferiores das paredes são incas, enormes blocos de andesito, encaixados sem argamassa. Acima dessa linha, começa a camada colonial espanhola. Fachadas esculpidas, torres de igrejas, varandas de madeira pintadas com cores coloniais. A linha entre as duas eras é visível, física e permanente. Dentro da Catedral de Cusco, construída entre 1559 e 1654, sobre as fundações de um palácio real inca, uma pintura da Última Ceia está pendurada na nave. Elas pintaram o mundo que conheciam sobre a história que lhes foi dada. O mercado de San Pedro funciona todas as manhãs, a poucos quarteirões da Plaza de Armas. A língua que circula entre as barracas é o Quechua. A mesma língua falada neste vale há 500 anos. Ainda é o idioma dominante do comércio cotidiano. A maioria das pessoas chega a Cusco pensando nela como uma parada no caminho para algum outro lugar. Elas partem entendendo que esse outro lugar sempre esteve aqui. A maioria dos canyons revela sua profundidade imediatamente. O Colca não funciona dessa maneira. Ele atrai você lentamente, revelando-se em etapas. Quando você entende o que está vendo, já está na borda de um dos desfiladeiros mais profundos do planeta. O Canyon do Colca desce até 3.400 metros em seu ponto mais profundo. Isso representa quase o dobro da profundidade do Grand Canyon. Suas encostas superiores são cobertas por terraços, cultivadas e habitadas. Isso torna sua escala mais difícil de compreender à primeira vista. Os terraços que cobrem as paredes do canyon foram construídos pelos povos Colagua e Cabana há mais de 1000 anos. Cada plataforma recolhe a água que escorre da encosta acima e reduz a velocidade de sua descida. Isso permite irrigar plantações em diferentes altitudes que, de outra forma, seriam completamente impraticáveis. Muitos desses terraços ainda são cultivados atualmente. As mesmas culturas, quinoa, batatas e milho, crescem nas mesmas plataformas escalonadas, escavadas na rocha há 1 milênio. No fundo do canyon, invisível a partir da borda, o rio Colca continua o trabalho que começou há milhões de anos. O canyon existe porque o rio se recusou a parar. O Mirante Cruz del Cóndor fica a aproximadamente 50 quilômetros da cidade de Chivay. Todas as manhãs, à medida que o sol aquece a rocha escura abaixo, correntes térmicas começam a subir do fundo do canyon. O Condor dos Andes utiliza essas correntes térmicas para ganhar altitude sem esforço,
Com uma envergadura superior a 3 metros, ele é a maior ave voadora do hemisfério ocidental. Pode percorrer centenas de quilômetros em um único dia, sem bater as asas mais do que algumas poucas vezes. Observar um deles subir debaixo da borda do canyon é um tipo muito específico de experiência. Primeiro, ele aparece como uma pequena forma muito abaixo, quase invisível contra a rocha. Depois, sobe de maneira constante, carregado pela corrente térmica, tornando-se maior à medida que ganha altitude. Passa por cima perto o suficiente para que seja possível ouvir o ar atravessando suas penas. Então desaparece, deslizando para o sul ao longo do canyon, sem uma única batida de asas. Na cosmologia quechua, o condor representa o reino mais elevado da existência. Para as pessoas que vivem ao longo deste canyon, ver um condor em voo não é apenas observar um animal selvagem. É algo mais antigo do que isso. A Amazônia não começa de forma dramática. Ela começa como água do degelo em uma encosta peruana, a mais de 5.000 metros acima do nível do mar. Um pequeno fio de água correndo sobre a rocha, sem qualquer indicação do que está prestes a se tornar. Nesse ponto, o curso d'água já tem um nome, Apurímac. Depois, recebe outros nomes, outros afluentes, outros volumes de água. Quando atravessa a fronteira com o Brasil, já se transformou em algo que resiste a qualquer descrição simples. O rio despeja aproximadamente 200.000 metros cúbicos de água no Oceano Atlântico a cada segundo. Esse número é difícil de compreender. Ele representa mais água doce do que os 7 maiores rios seguintes da Terra juntos. Corresponde a aproximadamente 20% de toda a água doce que chega aos oceanos do mundo. A bacia que ele drena cobre 7 milhões de quilômetros quadrados. É uma área comparável em tamanho a todo o continente australiano. Dentro dessa bacia, a floresta não é um cenário. Ela é um sistema. As árvores liberam vapor de água por meio de um processo chamado transpiração. Esse vapor forma nuvens. Essas nuvens retornam em forma de chuva. A chuva é absorvida pelas árvores, que a liberam novamente. A Amazônia cria parcialmente o clima que a sustenta. A biodiversidade dentro desse sistema funciona em uma escala que a ciência ainda está tentando medir. 10% de todas as espécies animais conhecidas da Terra vivem dentro da bacia amazônica. Isso inclui mais de 300 espécies de mamíferos e mais de 1.000 espécies de aves. A bacia também abriga mais espécies de peixes de água doce do que existem em todo o Oceano Atlântico. Novas espécies ainda são formalmente descritas todos os anos. O próprio rio sustenta a vida de maneiras que nem sempre são visíveis a partir da superfície. Botos cor-de-rosa, conhecidos localmente como botos, atravessam a floresta inundada durante a estação das chuvas. Eles se movem entre as árvores em águas que podem subir 12 metros acima do nível da estação seca. O pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo, pode atingir até 3 metros de comprimento. Ele sobe periodicamente à superfície para respirar ar por meio de uma bexiga natatória modificada. A floresta que cerca o rio possui outro tipo de importância. Aproximadamente 1/4 de todos os compostos ativos utilizados na medicina moderna
foi derivado de espécies vegetais amazônicas. Tratamentos contra a malária, determinados tipos de câncer e condições neurológicas têm origem em plantas identificadas aqui. As comunidades indígenas desta bacia já as utilizavam havia séculos antes do início das pesquisas farmacêuticas. A floresta é uma farmácia há mais tempo do que o próprio conceito de farmácia existe. O Peru abriga as nascentes de todo esse sistema. A Amazônia peruana cobre aproximadamente 60% do território nacional. Ela funciona como um mundo separado da costa e das terras altas. Suas próprias cidades, suas próprias redes de transporte, sua própria relação com o tempo e a distância. Em Iquitos, a maior cidade da Amazônia peruana, não existem estradas que a conectem ao restante do país. Tudo chega e parte pelo rio ou pelo ar. A Amazônia começa no Peru. Termina, 4.000 quilômetros depois, no Atlântico. E começa como nada além de um pequeno fio de água do degelo em uma encosta. Lima recebe menos de 10 milímetros de chuva por ano. Segundo qualquer medida geográfica, esta faixa da costa do Pacífico deveria estar vazia. Em vez disso, abriga 10 milhões de pessoas, uma das maiores cidades da América do Sul. A explicação começa debaixo d'água. A corrente de Humboldt flui para o norte, desde a Antártida, ao longo de toda a costa peruana. À medida que avança, ela puxa água fria do fundo do oceano para a superfície, um processo chamado ressurgência. Essa ressurgência transporta minerais e matéria orgânica das profundezas do mar até a superfície. O resultado é um dos ecossistemas marinhos mais produtivos do planeta. A população de peixes que se desenvolveu aqui tornou-se a base de tudo. Quando os colonizadores espanhóis chegaram no século XVI, encontraram uma costa que já sabia como alimentar as pessoas. Elas acrescentaram seus próprios ingredientes e técnicas. Cada grupo deixou alguma coisa na cozinha. O ceviche, peixe cru marinado em suco de limão com pimenta e cebola, tem raízes pré-colombianas, mas o limão chegou com os espanhóis e a técnica evoluiu ao longo dos séculos. O lomo saltado salteia carne bovina com molho de soja, tomates e batatas fritas na mesma panela. Um prato que não existe em nenhum outro lugar da Terra e que só faz sentido por completo em Lima. Atualmente, a cidade possui mais restaurantes na lista The World's 50 Best do que qualquer outra cidade da América Latina. Lima foi fundada por Francisco Pizarro em 1535, às margens do rio Rímac. Durante quase 3 séculos, serviu como capital de todo o Império Espanhol na América do Sul. A Plaza Maior é cercada pelo Palácio do Governo, pela Catedral e pelo Palácio do Arcebispo, todos construídos poucas décadas depois da fundação da cidade. O distrito de Miraflores fica sobre uma falésia a 80 metros acima do Pacífico. Abaixo, surfistas enfrentam ondas geradas pela corrente de Humboldt. Lima é grande demais, complexa demais e contraditória demais para ser compreendida logo na primeira chegada. Uma capital colonial construída sobre um deserto, alimentada por uma corrente antártica, povoada por migrações de 4 continentes. Não deveria funcionar. Funciona perfeitamente.
O Peru não se resolve de maneira simples. Quanto mais tempo você passa com ele, mais perguntas ele produz. Isso não é uma frustração. Esse é o propósito. Todo lugar que permanece com você, depois que você parte, compartilha a mesma qualidade. Ele lhe ofereceu algo que você não sabia que estava procurando. Não uma resposta. Uma pergunta melhor. Alguns países são destinos. O Peru é um acerto de contas. Com a história, com a escala, com a distância entre aquilo que pensamos saber e aquilo que realmente existe. Se algo deste vídeo permaneceu com você, deixe nos comentários abaixo. E, se quiser continuar, ainda há muito mais mundo para conhecer. Machu Picchu está situada a 2.430 metros acima do nível do mar. Ela se encontra entre dois picos dos Andes peruanos. As nuvens nunca desaparecem por completo. Os Incas a construíram em meados do século XV, durante o reinado do imperador Pachacuti. Elas cortaram blocos de granito sem usar argamassa, sem qualquer tipo de material de ligação. Cada pedra foi encaixada à seguinte apenas por meio da precisão. As juntas são tão estreitas que ainda hoje nem mesmo uma folha de papel consegue passar entre elas. O que torna essa engenharia extraordinária não é aquilo que você consegue ver, mas aquilo que não consegue. Sob todo o local, existe uma rede de drenagem construída diretamente nas fundações. Ela ainda desvia 80% da água da chuva que cai aqui. Isso impede que o solo amoleça. Impede que as estruturas se desloquem. Os Incas sabiam que estavam construindo sobre uma montanha dentro de uma floresta tropical de nuvens. Eles planejaram tudo levando isso em consideração desde o início. Os terraços que descem pelas encostas cumpriam duas funções ao mesmo tempo. Elas criavam terras cultiváveis em uma altitude onde não existe terreno plano. Também mantinham a montanha estável. Cada plataforma absorvia o peso da encosta atrás dela, impedindo que deslizamentos de terra comprometessem a cidade acima. No início do século XVI, o local já havia sido abandonado. Os historiadores acreditam que isso aconteceu antes da chegada dos espanhóis. Uma epidemia de varíola atravessou o Império Inca antes dos conquistadores, matando grande parte da população antes que qualquer contato direto ocorresse. A floresta voltou a ocupar o local rapidamente. Durante quase 400 anos, o mundo exterior não fazia ideia de que este lugar existia. Em 1911, o explorador americano Hiram Bingham III chegou ao local. Ele foi guiado por um agricultor local chamado Melchor Arteaga, que vivia perto da base havia muitos anos. Hoje, Machu Picchu recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano. É um dos sítios arqueológicos mais visitados do planeta. Ainda assim, as fotografias nunca conseguem preparar você completamente para o que encontrará. A maneira como a montanha desce abruptamente por todos os lados. A maneira como as nuvens atravessam as próprias construções. A maneira como toda a cidade parece ao mesmo tempo imensa e completamente escondida.
A 3.812 metros acima do nível do mar, o Lago Titicaca fica na fronteira entre o Peru e a Bolívia. O ar aqui em cima contém cerca de 40% menos oxigênio do que ao nível do mar. A luz é mais intensa. O céu é mais profundo. A água reflete cores que não têm equivalente em altitudes mais baixas. De qualquer ponto da margem, a costa oposta é invisível. Este não é um lago no sentido convencional. Ele se comporta como um mar. O altiplano, o planalto elevado que envolve o lago, é uma das paisagens mais expostas do planeta. O vento o atravessa sem encontrar obstáculos. As temperaturas caem abaixo de zero durante a maioria das noites do ano. Quase não há árvores. Quase não há abrigo. Ainda assim, pessoas vivem aqui continuamente há milhares de anos. Entre elas, os Urus. Elas resolveram o problema da sobrevivência neste lago de uma forma que não possui paralelo em nenhum outro lugar do mundo. Eles se mudaram para cima dele. A totora cresce em densos campos ao longo das margens rasas do lago. Os urus acolhem, sobrepõem suas camadas, comprimem-na e constroem ilhas com ela. Plataformas flutuantes densas o suficiente para sustentar casas, escolas e torres de observação. As ilhas mais antigas são habitadas há várias gerações. Sua manutenção é um processo constante. As camadas inferiores apodrecem em contato com a água. Novas camadas são acrescentadas por cima aproximadamente no mesmo ritmo. A ilha nunca está concluída. Ela está sempre, ao mesmo tempo, apodrecendo e sendo renovada. Partindo de Puno, uma cidade de 150 mil habitantes na margem oeste, barcos seguem todas as manhãs em direção às ilhas. A própria Puno fica a pouco menos de 4.000 metros de altitude. Ela carrega duas identidades culturais distintas nas mesmas ruas. As tradições Quechua e Aymara existem aqui lado a lado, visíveis na linguagem dos mercados, nos padrões dos tecidos, no calendário de festivais que organiza o ano inteiro. Em fevereiro, a Fiesta de la Candelaria toma conta completamente da cidade. Ela reúne mais de 40 mil participantes de toda a região. Os trajes são costurados à mão durante meses. Cobertos por camadas de bordados, espelhos e lã tingida. Eles representam uma das tradições têxteis mais elaboradas ainda praticadas em toda a América do Sul. O lago, porém, guarda algo que antecede tudo isso. Na cosmologia andina, o Titicaca é o ponto de origem de todas as coisas. O lugar onde o sol saiu da água pela primeira vez e iluminou o mundo. Os Incas construíram templos nas ilhas daqui. Eles lançaram ouro e tecidos nas profundezas como oferendas. Arqueólogos encontraram essas oferendas no fundo do lago. Algumas delas ainda estão sendo recuperadas. Cusco não se anuncia. Ela se instala sobre você gradualmente, da mesma forma que a altitude, devagar, e depois de uma só vez.
A 3.400 metros, o ar é mais rarefeito do que na maioria das cidades da Terra. A luz incide em um ângulo que faz o trabalho em pedra brilhar de maneira diferente conforme a hora. Esta é uma cidade que recompensa a atenção. Antes dos espanhóis, antes das igrejas coloniais, antes dos mercados turísticos em cada esquina, Cusco era o centro do maior império que as Américas já haviam produzido. Os Incas a chamavam de Cusc, que significa umbigo do mundo. Eles não estavam sendo poéticos. Todas as estradas do império começavam aqui. Todas as decisões importantes eram tomadas aqui. 40.000 quilômetros de estradas se estendiam para fora deste vale em todas as direções. Atravessando desertos, subindo geleiras, descendo para a selva. Tudo isso calculado para manter uma única cidade no centro de tudo. Quando as forças de Francisco Pizarro tomaram a cidade em 1533, enfrentaram um problema prático. Os Incas já haviam resolvido a arquitetura de uma forma que os espanhóis não conseguiam melhorar facilmente. As fundações de pedra eram cortadas e encaixadas com uma precisão que distribuía a força dos terremotos através das juntas, em vez de concentrá-la contra elas. Derrubá-las significaria construir algo inferior em seu lugar. Então, os espanhóis construíram por cima. Essa decisão produziu algo não planejado. Uma cidade com duas histórias ocupando o mesmo espaço físico. Nenhuma delas apagando completamente a outra. Caminhe por qualquer rua do centro histórico e as partes inferiores das paredes são incas, enormes blocos de andesito encaixados sem argamassa. Acima dessa linha, começa a camada colonial espanhola. Fachadas esculpidas, torres de igrejas, varandas de madeira pintadas com cores coloniais. A linha entre as duas eras é visível, física e permanente. Dentro da Catedral de Cusco, construída entre 1559 e 1654, sobre as fundações de um palácio real inca, uma pintura da Última Ceia está pendurada na nave. Elas pintaram o mundo que conheciam sobre a história que lhes foi dada. O mercado de San Pedro funciona todas as manhãs, a poucos quarteirões da Plaza de Armas. A língua que circula entre as barracas é o Quechua. A mesma língua falada neste vale há 500 anos. Ainda é o idioma dominante do comércio cotidiano. A maioria das pessoas chega a Cusco pensando nela como uma parada no caminho para algum outro lugar. Elas partem entendendo que esse outro lugar sempre esteve aqui. A maioria dos canyons revela sua profundidade imediatamente. O Colca não funciona dessa maneira. Ele atrai você lentamente, revelando-se em etapas. Quando você entende o que está vendo, já está na borda de um dos desfiladeiros mais profundos do planeta. O Canyon do Colca desce até 3.400 metros em seu ponto mais profundo. Isso representa quase o dobro da profundidade do Grand Canyon. Suas encostas superiores são cobertas por terraços, cultivadas e habitadas. Isso torna sua escala mais difícil de compreender à primeira vista. Os terraços que cobrem as paredes do canyon foram construídos pelos povos Colagua e Cabana há mais de 1000 anos.
Cada plataforma recolhe a água que escorre da encosta acima e reduz a velocidade de sua descida. Isso permite irrigar plantações em diferentes altitudes que, de outra forma, seriam completamente impraticáveis. Muitos desses terraços ainda são cultivados atualmente. As mesmas culturas, quinoa, batatas e milho, crescem nas mesmas plataformas escalonadas, escavadas na rocha há 1 milênio. No fundo do canyon, invisível a partir da borda, o rio Colca continua o trabalho que começou há milhões de anos. O canyon existe porque o rio se recusou a parar. O mirante Cruz del Cóndor fica a aproximadamente 50 quilômetros da cidade de Chivay. Todas as manhãs, à medida que o sol aquece a rocha escura abaixo, correntes térmicas começam a subir do fundo do cânion. O condor dos Andes utiliza essas correntes térmicas para ganhar altitude sem esforço. Com uma envergadura superior a 3 metros, ele é a maior ave voadora do hemisfério ocidental. Pode percorrer centenas de quilômetros em um único dia, sem bater as asas mais do que algumas poucas vezes. Observar um deles subir debaixo da borda do canyon é um tipo muito específico de experiência. Primeiro, ele aparece como uma pequena forma muito abaixo, quase invisível contra a rocha. Depois, sobe de maneira constante, carregado pela corrente térmica, tornando-se maior à medida que ganha altitude. Passa por cima perto o suficiente para que seja possível ouvir o ar atravessando suas penas. Então desaparece, deslizando para o sul ao longo do canyon, sem uma única batida de asas. Na cosmologia quechua, o condor representa o reino mais elevado da existência. Para as pessoas que vivem ao longo deste canyon, ver um condor em voo não é apenas observar um animal selvagem. É algo mais antigo do que isso. A Amazônia não começa de forma dramática. Ela começa como água do degelo em uma encosta peruana, a mais de 5.000 metros acima do nível do mar. Um pequeno fio de água correndo sobre a rocha, sem qualquer indicação do que está prestes a se tornar. Nesse ponto, o curso d'água já tem um nome, Apurímac. Depois, recebe outros nomes, outros afluentes, outros volumes de água. Quando atravessa a fronteira com o Brasil, já se transformou em algo que resiste a qualquer descrição simples. O rio despeja aproximadamente 200.000 metros cúbicos de água no Oceano Atlântico a cada segundo. Esse número é difícil de compreender. Ele representa mais água doce do que os 7 maiores rios seguintes da Terra juntos. Corresponde a aproximadamente 20% de toda a água doce que chega aos oceanos do mundo. A bacia que ele drena cobre 7 milhões de quilômetros quadrados. É uma área comparável em tamanho a todo o continente australiano. Dentro dessa bacia, a floresta não é um cenário. Ela é um sistema. As árvores liberam vapor de água por meio de um processo chamado transpiração. Esse vapor forma nuvens. Essas nuvens retornam em forma de chuva. A chuva é absorvida pelas árvores, que a liberam novamente. A Amazônia cria parcialmente o clima que a sustenta. A biodiversidade dentro desse sistema funciona em uma escala que a ciência ainda está tentando medir. 10% de todas as espécies animais conhecidas da Terra vivem dentro da bacia amazônica.
Isso inclui mais de 300 espécies de mamíferos e mais de 1.000 espécies de aves. A bacia também abriga mais espécies de peixes de água doce do que existem em todo o Oceano Atlântico. Novas espécies ainda são formalmente descritas todos os anos. O próprio rio sustenta a vida de maneiras que nem sempre são visíveis a partir da superfície. Botos cor-de-rosa, conhecidos localmente como botos, atravessam a floresta inundada durante a estação das chuvas. Eles se movem entre as árvores em águas que podem subir 12 metros acima do nível da estação seca. O pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo, pode atingir até 3 metros de comprimento. Ele sobe periodicamente à superfície para respirar ar por meio de uma bexiga natatória modificada. A floresta que cerca o rio possui outro tipo de importância. Aproximadamente 1/4 de todos os compostos ativos utilizados na medicina moderna foi derivado de espécies vegetais amazônicas. Tratamentos contra a malária, determinados tipos de câncer e condições neurológicas têm origem em plantas identificadas aqui. As comunidades indígenas desta bacia já as utilizavam havia séculos antes do início das pesquisas farmacêuticas. A floresta é uma farmácia há mais tempo do que o próprio conceito de farmácia existe. O Peru abriga as nascentes de todo esse sistema. A Amazônia peruana cobre aproximadamente 60% do território nacional. Ela funciona como um mundo separado da costa e das terras altas. Suas próprias cidades, suas próprias redes de transporte, sua própria relação com o tempo e a distância. Em Iquitos, a maior cidade da Amazônia peruana, não existem estradas que a conectem ao restante do país. Tudo chega e parte pelo rio ou pelo ar. A Amazônia começa no Peru. Termina, 4.000 quilômetros depois, no Atlântico. E começa como nada além de um pequeno fio de água do degelo em uma encosta. Lima recebe menos de 10 milímetros de chuva por ano. Segundo qualquer medida geográfica, esta faixa da costa do Pacífico deveria estar vazia. Em vez disso, abriga 10 milhões de pessoas, uma das maiores cidades da América do Sul. A explicação começa debaixo d'água. A corrente de Humboldt flui para o norte, desde a Antártida, ao longo de toda a costa peruana. À medida que avança, ela puxa água fria do fundo do oceano para a superfície, um processo chamado ressurgência. Essa ressurgência transporta minerais e matéria orgânica das profundezas do mar até a superfície. O resultado é um dos ecossistemas marinhos mais produtivos do planeta. A população de peixes que se desenvolveu aqui tornou-se a base de tudo. Quando os colonizadores espanhóis chegaram no século XVI, encontraram uma costa que já sabia como alimentar as pessoas. Elas acrescentaram seus próprios ingredientes e técnicas. Cada grupo deixou alguma coisa na cozinha. O ceviche, peixe cru marinado em suco de limão com pimenta e cebola, tem raízes pré-colombianas, mas o limão chegou com os espanhóis e a técnica evoluiu ao longo dos séculos. O lomo saltado salteia carne bovina com molho de soja, tomates e batatas fritas na mesma panela. Um prato que não existe em nenhum outro lugar da Terra e que só faz sentido por completo em Lima.
Atualmente, a cidade possui mais restaurantes na lista The World's 50 Best do que qualquer outra cidade da América Latina. Lima foi fundada por Francisco Pizarro em 1535, às margens do rio Rímac. Durante quase 3 séculos, serviu como capital de todo o Império Espanhol na América do Sul. A Plaza Maior é cercada pelo Palácio do Governo, pela Catedral e pelo Palácio do Arcebispo, todos construídos poucas décadas depois da fundação da cidade. O distrito de Miraflores fica sobre uma falésia a 80 metros acima do Pacífico. Abaixo, surfistas enfrentam ondas geradas pela corrente de Humboldt. Lima é grande demais, complexa demais e contraditória demais para ser compreendida logo na primeira chegada. Uma capital colonial construída sobre um deserto, alimentada por uma corrente antártica, povoada por migrações de 4 continentes. Não deveria funcionar. Funciona perfeitamente. O Peru não se resolve de maneira simples. Quanto mais tempo você passa com ele, mais perguntas ele produz. Isso não é uma frustração. Esse é o propósito. Todo lugar que permanece com você, depois que você parte, compartilha a mesma qualidade. Ele lhe ofereceu algo que você não sabia que estava procurando. Não uma resposta. Uma pergunta melhor. Alguns países são destinos. O Peru é um acerto de contas. Com a história, com a escala, com a distância entre aquilo que pensamos saber e aquilo que realmente existe. Se algo deste vídeo permaneceu com você, deixe nos comentários abaixo. E, se quiser continuar, ainda há muito mais mundo para conhecer.